explicar para vocês, de uma maneira bem simples, o que é o El Niño. Nós temos basicamente 4 regiões no globo que a gente monitora a temperatura de águas. Uma delas é a região 3.4, que é esta região aqui na América Central, no Pacífico, na linha do Equador, né, próximo à América Central. Quando nós temos o aquecimento da superfície das águas desta região acima de 0,5 grau, é o que nós temos o El Niño. E quando nós temos o resfriamento da superfície das águas aqui do Pacífico abaixo de 0,5 grau negativo, nós temos Laninha. Como que forma-se o El Niño de uma forma bem simples? Nós temos o que nós chamamos de ventos alísios, que são ventos que sopram do leste para oeste. Então, eles vão soprar nesta direção. Quando estes ventos eles estão muito fortes, eles empurram essa água quente aqui da superfície para a Ásia. Quando essa superfície quente vai para a Ásia, há o ressurgimento de água gelada das profundezas do oceano. E esse ressurgimento dessa água resfria a superfície aqui desta região, e aí nós temos o Laninha. Então, isso deixa a temperatura global um pouco mais baixa, porque você tem menos transferência de calor do oceano para a atmosfera. Como que acontece essa transferência? São ventos que saem, são correntes que saem tanto do polo para o trópico e do trópico para o Equador. E quando esse vento sai do trópico para o Equador, que ele entra nessa região que naturalmente é de temperatura mais elevada, o ar sobe e na atmosfera ele vai encontrar, no caso de Laninha, só frio, não há quase água, não houve evaporação de água dessa região para umedecer, vamos dizer assim, um termo errado, para deixar a atmosfera mais úmida. Então, quando ele volta para cá, ele traz só frio. E aí nós temos o risco de geadas nessa região sul da América do Sul e temos menos chuvas. E aí essa região aqui é abastecida com água pelos rios aéreos que saem da Amazônia devido à natureza das coisas, por já ser uma região com temperaturas mais elevadas. Isso é Laninha. Quando nós temos o El Niño, nós temos estes ventos alísios mais fracos. Então, isso permite que as águas permaneçam, as águas quentes, permaneçam nesta região aqui. E isso faz com que a temperatura global fique mais alta durante o El Niño devido a essa transferência de calor por evaporação de água, por irradiação do sol que bate na água e aquece e joga para a atmosfera esse calor mais elevado. Quando as águas, os ventos saem e vão para o Equador, que eles sobem, quando eles retornam para cá, esse sistema, ele chama-se células de Hadley, quando eles vêm para cá, eles trazem temperaturas mais altas e muita umidade. E essa umidade, ele traz chuvas para o sul da América do Sul e há menos chuvas aqui, porque esses ventos, pelo sistema das células de Hadley, trazem essa umidade dessa região para cá. Por isso que em 2023, que nós tivemos um El Niño muito forte, havia muita umidade, o Rio Grande do Sul teve aquelas enchentes, uma primeira em novembro e uma segunda no mês de maio. E o Mato Grosso ficou com menos chuvas e teve aquela quebra de quase 10 milhões de toneladas na produção de soja. E cresce o risco de super El Niño. Eu postei uma prévia desse relatório no fim de semana, já fiz atualização. Então, para você que é assinante da minha comunidade, você está com acesso, tá? O NOAA, que é o Departamento de Clima dos Estados Unidos, ele atualizou o risco de entrada do El Niño, que é esse quadro aqui do ENSO. Esse é o quadro que vai considerar a região 3.4 do El Niño, do ENSO, e eu já mostro para vocês onde que é isso. Então, veja que nós estamos agora, em março, abril e maio, é um sistema totalmente neutro, por isso que ele está com a barra lá em cima, é o que nós estamos vivendo agora.
A partir de maio, abril e junho, a gente já começa a ter o surgimento do aquecimento das águas. E olha a porrada que ele dá desse trimestre para esse trimestre aqui. Ele sai de 15%, 16% para quase 50% de chance, e aí, basicamente, é certo que a laninha entra já a partir de junho. Então, no dia 5 de junho, que é o dia mais importante do ano para mim, como eu falei para vocês, que é meu aniversário, e aí no meu site ali, a Ledelara tem um endereço para vocês me mandarem um presente, nós entraremos no meio do ano com o El Ninho ativo. E o problema não é só esse, tá? O problema é que as chances de um El Ninho muito forte, elas estão crescendo.